Eu sempre procuro falar levemente da minha infância para as pessoas que eu conheço, ou mesmo quando eu exponho a minha vida, que eu não tenho nenhum problema em expor a minha vida, porque tudo que eu fiz e que aconteceu comigo eu considero humano. Nunca fiz nada errado propositadamente. Sei que errei muito, né? Sem nenhuma desculpa do que eu passei na infância, se foi culpa da minha educação ou dos meus traumas. Eu nunca coloco desculpa das minhas atitudes, mas eu nunca cometi, graças a Deus, nenhum crime, nunca planejei nenhum mal a ninguém, nunca desejei sequer no meu pensamento nenhum mal a ninguém. Mas eu tenho muito cuidado para expor a minha vida, não é para esconder nada, pelo contrário, eu não tenho do que me envergonhar e não tenho o que esconder. Se alguém tem alguma coisa que sabe de mim, eu sempre costumo dizer, pode publicar no jornal, porque eu vou ter uma explicação, eu vou me defender de uma maneira humana com tudo que eu fiz. Eu creio que eu, repito, não fiz nada de errado, né? Que eu possa ser punida pela lei, judicialmente, nada disso. Nunca cometi nenhum delito, né? Então eu sou uma pessoa completamente tranquila na minha consciência. Mas eu tenho muito cuidado para expor a minha vida, principalmente porque exponho outras pessoas, né? O meu pai, por exemplo, quando eu falo do meu pai, da minha infância, que ele era uma pessoa que chegava a ser cruel, né? Com o meu irmão, comigo não. Comigo, meu pai, eu me lembro do meu pai ter me dado um tapa, eu já era adolescente. E uma coisa que eu respondi para ele, mas meu pai nunca bateu em mim, mas ele era muito cruel com meu irmão. Mas eu conto assim por alto, porque eu considero que eu quero contar aqui as minhas coisas, a minha vida e não a vida de outras pessoas, principalmente quando elas não estão aqui para se defenderem, né? Então, eu acho que basta quando eu digo que a minha infância foi difícil, que eu tive muitos traumas, que os meus pais erraram de uma maneira cruel comigo e com meu irmão, né? Porque enquanto meu pai batia muito no meu irmão, por outro lado, quem apanhava da minha mãe era eu, e não era pouco, né? E isso me trouxe muitos traumas. Junto com isso, também traumas dos meus pais, porque eles brigavam muito, eram coisas assim de se agredirem, e era tremendamente traumático para uma criança, era muito difícil. Então eu tenho muito cuidado para falar, então eu acho que basta eu dizer que foi muito difícil, que a minha infância foi muito difícil. Uma parte da adolescência também, de pré-adolescência, depois melhorou, né? Principalmente quando meus pais se separaram. Mas eu tô contando isso hoje, quero deixar um capítulo aqui registrado, porque eu quero agradecer a vida pela ajuda que ela me deu, né? Ajuda que a vida me deu com relação à terapia, né? E com relação à religião, porque no momento certo eu encontrei terapeutas que me ajudaram. Eu era uma pessoa que eu tinha traumas, não medo, eu não tinha, depois da minha adolescência eu não tinha medo de nada, mas eu tinha traumas muito profundos. Eu tocava em algum assunto, eu chorava copiosamente, era muito triste, era muito traumático. E eu resolvi isso na terapia. Então eu quero agradecer a vida, aos terapeutas que eu tive, porque quando eu comecei a fazer terapia, era um momento que eu não tinha dinheiro para pagar, né? A terapia sempre foi uma coisa cara. E eu fiquei sabendo, eu pesquisando, fiquei sabendo de terapeutas que faziam isso. Eu não estou lembrada qual era a faculdade, mas era... eu acho que era na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, que eles atendiam, mas era gratuito, mas eles tinham uma vitrine onde os alunos, a gente não enxergava, era espelhada, então eu não via quem estava do lado de trás, mas eles me viam, né? E aqui tinha um microfone, o que era um pouco constrangedor eu falar com um microfone
né, registrando aquilo que eu estava falando, mas depois eu acostumei. E para mim, como eu não via as pessoas com a parede espelhada, eu acabava esquecendo que tinha gente ali. Mas acabou sendo muito bom para mim, né? Porque eu tinha um terapeuta que me atendia e eu tinha alunos ali que, enfim, estudavam a psicologia deles lá, o trabalho para que eles, para que eu servia, eu estava sendo útil para eles, né? Com a minha história, com a minha vida. E eles também acabaram sendo úteis para mim, né, me ajudando. Depois eu paguei muita terapia quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu tive terapeutas maravilhosos e eu me lembro de contar histórias em que eu chorava muito, muito, e hoje em dia eu conto essas histórias e não tem nenhum trauma, eu não tenho mais nenhum trauma. E eu devo muito a isso, aos meus terapeutas que cuidaram de mim, cuidaram da minha mente, porque eu vou dizer, a infância que eu tive foi uma coisa terrível, terrível, não é que foi ruim, foi terrível. Então, para uma criança, eu acho que ter essa ajuda profissional quando eu cresci foi muito bom. E outra coisa que eu quero agradecer à vida também foram as igrejas evangélicas, porque hoje em dia eu não vou mais à igreja evangélica, mas eu tenho um grande respeito pela palavra de Deus e Jesus Cristo é o meu Deus. Mas foi aí que eu conheci a Bíblia, porque a Bíblia eu não entendia. Mas a partir do momento que eu passei mais de 10 anos na igreja evangélica, eu comecei a entender aquelas histórias, né? Porque tinha as pregações, então eu entendia. Então, independente de qualquer coisa que uma pessoa possa falar sobre igreja evangélica, eu estou falando da palavra de Deus, né? Eu estou falando da Bíblia, onde é pregada a igreja católica, que eu gosto muito, mas ela não prega a palavra de Deus assim, né, detalhadamente, com tanta explicação. E então a igreja evangélica para mim foi sensacional, sensacional. Eu quero agradecer muito a vida por Jesus ter colocado os médicos que eu precisava na hora certa para me curar e por Jesus também ter me curado, porque eu acho que Ele é o médico dos médicos. Obrigada, vida.